O que a gente não tem de incentivo e facilidade para o artista aqui no Brasil, quando falamos da arte de fazer quadrinhos ou mangás, temos sobrando em talento. E por isso a nossa série O Futuro da Arte no Brasil continua a todo vapor. E o autor que eu te apresentarei hoje não é tão conhecido, mas será, pois ele é dono de traços fantásticos. Então vamos com tudo, pois agora você verá a análise de Black Paradise, de Antonimar Peck. Eu sou o Mac, não sou nenhum crítico profissional, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakás. E hoje, assim como fiz durante toda essa semana, continuarei analisando a arte de diversos artistas brasileiros. Então não deixe de seguir o canal para mais. Bora lá! Logo de início, somos apresentados aos dois personagens que farão parte dessa trama. Peck usa um efeito muito interessante para dar fundo à composição. Bordas de um pincel mais espaçado, como se possuísse cerdas com níveis diferentes ou coisa do tipo. Ao mesmo tempo, me lembrou também algo como giz de cera, principalmente com o complemento que temos ao fundo. Sabe quando passamos o giz rápido para preencher um desenho no quadro negro, mas sempre fica aqueles buraquinhos? Enfim, na verdade, o que eu quero mostrar mesmo é que eu gostei do contraste que isso gerou ao personagem. Ficou muito legal e original, o abstrato do fundo com o concreto da frente. Ainda mais se levarmos em conta que o preenchimento da pele e vestes dos personagens parecem efeitos de lápis de cor, mas daqueles que usamos para fazer desenhos mais realistas, hiperrealistas mesmo. O Peck começa básico, não entrega muito do que veremos e mantém o suspense. A capa não revela muito da história, a não ser que teremos um elo muito importante entre os dois personagens, que pelo design parecem irmãos. Mesmo olho, mesmo nariz e mesmo formato de rosto. Mas olha, você que está assistindo aí, aguente firme porque ele foi modesto e simplista na sua capa. Você vai se surpreender com toda a sua quadrinização e arte. Mas antes, como de costume, vamos continuar na capa, pois tenho uma pequena observação a fazer. A única crítica que eu faria e que de certa forma é ousadia da minha parte, já que eu não desenho metade do que você desenha, mas que talvez possa te ajudar de alguma maneira, é que eu achei o título. Para falar a verdade, as fontes que você escolheu para o título, principalmente no Paradise e no capítulo 1, não muito visíveis. As cores estão ótimas, mas quando eu distancio a imagem, o Paradise praticamente some e fica difícil de ler. Já a fonte de baixo é muito estilizada, o que também dificulta a visibilidade. Eu não sei se estou certo, é só minha opinião, eu não tenho o know-how necessário para afirmar isso com toda certeza. Mas, de qualquer maneira, a parte boa começa agora. Mas antes, deixa eu contar para vocês como eu conheci o trabalho do Peck. Ele já era inscrito no canal, e quando eu criei um Instagram recentemente, faz muito pouco tempo mesmo, ele me adicionou. E eu fui conferir o perfil dele, foi aí que me deparei com essa arte. E muitas outras artes impressionantes e eu fiquei de queixo caído. E mesmo com essa arte toda fantástica, o Peck é um cara modesto. Mas hoje chegou a vez de mais pessoas conhecerem o seu trabalho. Temos uma primeira imagem, um foco na lua, de perto, e outro na cidade, que recebe o brilho da própria lua e indica que a noite está presente. A selva de pedra, que é representada com a maioria dos seus prédios bem quadrados e cheios de tubulações de ventilação, indicam que essa é a mais tradicional das metrópoles. Porém, temos detalhes que não podem passar despercebidos. Por que aquele ponto da cidade é protegido e isolado? Será algo como temos em Attack on Titan? Será algo como temos no Reino de Goa, em One Piece? Será algo só para os privilegiados? As construções ali parecem melhor. Muita informação útil para uma primeira imagem, bem tensa. E nessa pegada de beco de um clima urbano pesado e acinzentado, temos os primeiros momentos do mangá. Veja como o Peck tem um estilo realista na sua caracterização dos personagens. Ele aplica textura ao ambiente de uma maneira surreal. O contraste de preto, as ranhuras, as achuras, o tom de cinza está ali presente em toda a cena. O branco se torna o elemento que menos aparece, mas de maior importância. Pois quando algo não está preenchido em cinza, é quando temos os destaques, como os personagens e os objetos que ditam as ações. A sua quadrinização é perfeita, quadros inicialmente tradicionais, mas com as melhores imagens em cada um deles. A pegada é cinematográfica ao extremo,
E aqui você encontra um roteiro para uma animação já pronto, já que é tudo muito fluido e dinâmico. Mas bora lá. Olha só essa imagem do protagonista pegando o sanduíche. Nesta cena temos os dois pegando a comida do lixo em uma situação de fome. A irmã perguntou se ele achou alguma coisa, e ele achou um sanduíche na lixeira. O modo ao qual o plano de fundo é preenchido, a linha superior do pão que é ligeiramente mais grossa, as migalhas caindo, o afundar do dedo na textura macia do sanduíche, as achuras logo abaixo dos polegares, intensificando a ação do pegar ao adicionar profundidade. É tudo muito perfeito. Obviamente, nos seus traços, principalmente se formos falar do design dos cabelos e olhos, percebemos que o Pecken tem uma grande influência em Naruto, mas o estilo me dá uma mescla do Inoue com Vagabond ou com o Tatsuki Fujimoto com seus one-shots e também alguma coisa de Gege Akutami, mas de uma maneira muito original. Muito bom, cara. Ainda na história, algum babaca não gostou de ter o seu lixo revirado e partiu para a violência. E aí temos essa composição fantástica. Tanto as linhas de ênfase que mudam de direção para fortalecer o nosso direcionamento ocular, quanto as onomatopeias que são muito bem aplicadas. Se vocês estão se perguntando por que a obra está em inglês, é porque o Pecken publica tanto no Flip Through quanto no Mad Bang da Shueisha, então eu só escolhi a versão em inglês porque a resolução estava melhor. Mas a obra está disponível para você ler em português e o link está na descrição. Mas vamos lá. O mais incrível é a pegada natural que o Pecken tem em dar essa sensação reconfortante quando lemos o mangá. Tipo, as interações entre esses dois, que são realmente irmãos, é muito boa. O jeito que ele representa o olhar é muito sincero, o que adiciona um valor inestimado à obra. Ele consegue misturar a gestualidade certa do corpo com a feição assertiva na face. E se você acha que esse mangá é somente sobre histórias de vida, reflexões sobre situações difíceis, você está redondamente enganado. Teremos muita ação e cenas fantásticas e fantasiosas, então preste atenção. Olha só como ele preenche as achuras nesse momento, ao invés delas percorrerem a sua trajetória sempre separada, apesar de estarem paralelas, acabam se tocando e se fundindo em determinado momento, adotando um preto total, dando esse efeito vinheta. E na minha opinião, isso reforçou o contraste que temos com o preto e o branco, dando assim uma sensação de profundidade muito maior à cena. Parece realmente que ele está sendo jogado em direção a gente. Bem, mas agora vamos pular para cenas completamente dinâmicas e que contrastam muito com o início que tivemos com aquela quadrinização mais tradicional. Após aquela confusão toda, o personagem até se manteve, mas quando envolveram a irmã dele, a coisa ficou virada ao avesso. Olha só como a pegada do mangá mudou. Temos exclamações gigantes para enfatizar a raiva, um complemento com linhas e balões de fala que são marcantes e toda aquela gestualidade projetada para a frente do personagem. Os quadros ficam mais angulados, temos a sobreposição do personagem quebrando os limites do quadrinho e um jogo de sombra muito mais pesado dado ao protagonista. Mas finalmente chegamos a esse painel duplo que é extremamente bem elaborado. É a mesma qualidade que eu vejo em mangakas da Shonen Jump entregar. Se você for passando pelas imagens, perceberá que o cara faz uma obra de arte atrás da outra. E não é só isso, a história é bem elaborada. O planejamento é extremamente eficaz e ele possui uma flexibilidade que o permite, junto com o talento, transicionar entre compassos mais lentos e compassos mais rápidos. Incrível, né? Cara, vamos apoiar o Pecken, vamos ajudar essa obra a crescer. Infelizmente o mangá só tem um capítulo e eu imagino a dificuldade de produzir isso. Então vamos lá, sigam ele no Instagram e eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição. Comentem lá e digam que vieram pelo Geek Lines. E aí? O que vocês acharam? O Pecken promete ou não? Para mim ele já está no ápice. É isso aí, galera. Se gostaram, não deixem de seguir, dar o like e compartilhar. Valeu, até mais, falou e tchau!